Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, lembrando, claro, sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso parceiro, nosso amigo rotariano, Luciano Tani, que é empresário, especialista em seguros e previdência privada, formado pela Escola Nacional de Seguros, palestrante especialista em previdência, sucessão empresarial, proteção de renda, seguros de vida e proprietário da Contani Corretora de Seguros. E hoje nós vamos falar sobre como ter mais qualidade de vida e saúde. Isso mesmo. Luciano, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, né? Seja sempre muito bem-vindo. É sempre um prazer inenarrável ter você aqui, como a gente também gosta de citar. Luciano, várias perguntas, né? Como sempre, a gente acaba um programa, já vem outras várias, né? O pessoal está estudando hoje sobre seguro, tem se mudado um pouco, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa mudança das pessoas estarem estudando mais, mas eu vejo você sempre falando e fazendo palestras para várias pessoas. O que você fala nessas palestras, Luciano? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, mais uma vez por estar aqui conversando com vocês, né, de levar informações que, na minha opinião, são extremamente relevantes e que podem, muitas vezes, garantir a sobrevivência, a prosperidade das famílias brasileiras. Então, obrigado. Luiz Henrique, sobre as palestras, realmente eu gosto muito de falar sobre aquilo que eu faço, me dá um prazer muito grande. Eu sei que, numa apresentação como essa, eu posso sensibilizar várias pessoas ao mesmo tempo sobre a importância de uma proteção financeira, né, e um planejamento familiar. Tá? Então, o que eu falo durante as minhas apresentações é exatamente o que eu falo numa consultoria para as famílias. Né? Quando eu vou na casa de alguém, ou no escritório, ou no ambiente de trabalho de uma pessoa, fazer uma consultoria. Então, eu faço uma sensibilização, levando em consideração todos os riscos que nós todos estamos assim, acometidos, somos acometidos pelos riscos do dia a dia, falando dos riscos sociais, falando e várias coisas, inclusive um planejamento financeiro. É isso que nós falamos nas nossas palestras. Bacana. E as pessoas, elas podem te convidar para essas palestras? Se podem, como que elas fazem para ter você na empresa, nos locais, em outras cidades? É possível? Legal, Luiz Henrique. Bom, primeiramente, essas palestras que eu dou não são cobradas, exceto quando existe um deslocamento excessivo, né? Então, aí sim, mas eu faço gratuitamente essas apresentações com o maior prazer do mundo, não só, né, para, por exemplo, prefeituras municipais, como eu tive agora aqui na cidade de Bauru, mas também eventos de networking ou dentro de empresas para levar informações aos funcionários. Nós entendemos, Luiz Henrique, que um funcionário com uma noção básica ou um início de uma acumulação financeira, lhe dá um pouco mais de tranquilidade. Então, essas informações nós levamos para os seus funcionários, né, e faz todo sentido isso daí. Além disso, eu estou presente também nas mídias sociais. Se você procurar Luciano Tani, você me acha no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as mídias sociais aí, tá? E o telefone também vai estar aqui embaixo, Sempre. disponível sempre para convites. Como eu falei, eu faço com o maior prazer. E você vai, independente do lugar, claro, devido à organização e tempo, mas é possível ter você com essas orientações, Luciano? Perfeitamente. Me deixo completamente disponíveis aqui para o programa, aqui para vocês e para todos vocês aí presentes. Né? Que seja até uma entrevista individual, né? Não importa. Não importa de verdade. Sendo uma entrevista individual, ou você com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família envolvida, né? Com o seu sócio ou com a sua sócia, dentro de uma empresa, como eu falei, para mostrar para os seus funcionários, ou até encontros de network, eu me deixo totalmente à disposição para fazer esse tipo de apresentação. Luciano, saindo um pouquinho da pauta aqui, me chamou a atenção, né, a questão de você estar com várias pessoas. O que te agrega? Você gosta de, só fazendo uma parte pessoal, que quando você escuta, você está ali com aquelas pessoas, o que agrega? As suas histórias, a história de vida de cada um, a particularidade de cada um. Qual que é essa experiência? Como Olha, é Luiz Henrique, o mais gostoso de estar com pessoas, e eu sempre faço essa pergunta, cara, como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso ajudar no seu negócio? Como é que eu, Luciano Tani, planejador financeiro, posso ajudar com a minha experiência, com o meu trabalho no seu negócio? Como é que eu posso alavancar as suas vendas? Então, Luiz Henrique, eu acho bacana essas visitas que eu faço ao longo dos dias, né, todos os dias com pessoas. A pergunta é, como é que eu posso te ajudar?
né? Se o interesse da pessoa for para eu conhecer o meu trabalho, maravilhoso, eu fico muito feliz com isso, vou fazer com muita felicidade. Mas o intuito meu nesses encontros é como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso agregar na sua vida. Bacana. Quando você atende uma pessoa, Luciano, você faz a consultoria junto? O que seria essa consultoria também? Luiz Henrique, quando eu me encontro com uma pessoa ou com uma família, né, com um casal, por exemplo, numa consultoria, eu faço um diagnóstico familiar de todos os riscos envolvidos, o que acontece se a pessoa não tiver isso ou aquilo, né, caso ele venha perder a sua renda. Então, eu faço um diagnóstico, né, coloco lá que, por exemplo, a intenção desse casal é ter um valor X daqui 20 anos, por exemplo. Então, esse diagnóstico é passado, você precisa contribuir a partir de hoje com tanto, né, você tem uma necessidade de proteção de tanto. Existe um período crítico da nossa vida, onde nós estamos, por exemplo, vocês que são pais, então existe esse período crítico com os estudos dos seus filhos, né, com a manutenção dos estudos, com a alimentação, com moradia, então, enfim, todas essas informações eu levanto com vocês, né, coloco numa planilha e depois eu mostro uma solução para você. Tá? Então, exatamente, acho que essa é a sua resposta. E essa consultoria é cara de realizar ou isso está dentro de tudo aquilo que você já faz de uma forma agradável? Quando eu falo caro, não só na questão do valor, como que você organiza isso para a pessoa, para que ela tenha condições de estar com você? Bom, se é caro, hoje eu posso falar para você, sem medo de errar, que eu considero, sinceramente, o que eu e profissionais como eu fazemos como de extrema valia. É uma consultoria extremamente cara, eu considero de verdade, mas não é cobrado, Luiz Henrique. Né? Nós não cobramos essa consultoria. Como eu falei no começo do programa, nós vamos, com o maior prazer do mundo, fazer esse tipo de apresentações, né, para vocês, e a apresentação de soluções. Então, a gente costuma dizer que nós não vendemos nada, né? Mas assim, na maioria das vezes é a necessidade que você tem, tanto de proteção ou de uma acumulação financeira. Luciano, a gente comentou, fez uma pergunta agora há pouco aqui sobre o que te agrega, o que mais te chamou a atenção, ou quais são os casos que mais chamam a atenção quando você está numa palestra das mais diversas, tanto empresa, mas quando você está com pessoas. O que mais te chamou a atenção dentro dessas histórias? Bom, o que mais me chama a atenção em todas as apresentações, nós levantamos sempre um dado, e esse dado, embora ele esteja subindo aí gradativamente, positivamente também, quantas pessoas nessa plateia, 50, 60, 30, 15 pessoas, têm algum tipo de proteção ou previdência privada? Na maioria das situações, Luiz Henrique, e é impressionante, bem menos que 5% das pessoas, elas levantam a mão, dizendo que tem algum tipo de proteção. E eu, sinceramente, eu parabenizo essa pessoa, porque ela faz parte, e você aí, que tem um tipo de proteção, você faz parte de um grupo seleto de pessoas aqui nesse país, que se preocupam não só com você, mas com a sobrevivência econômica da sua família. Então, para vocês, parabéns. E o que mais chama atenção é elas não terem, é isso? Exato. O que mais me chama atenção é a inexistência desse tipo de proteção. É deixar a família completamente descoberta, né, caso aconteça alguma fatalidade com essa pessoa. Então, isso ainda me chama muito, não deveria. E até por isso que eu faço esse tipo de apresentações. O que fui motivado a fazer esse tipo de apresentações é essa sensibilização em massa, do que o trabalho individual. Maravilha. Luciano, existe algum sorteio ou prêmio durante os seguros? Sim, exatamente. Tanto para planos individuais, quando nós fazemos planos para pessoas, no CPF, quanto para planos empresariais. Existem, sim, sorteios mensais, onde essa pessoa que contrata, ela concorre um valor X mensalmente, ou até semanalmente. Particularmente, eu já paguei vários sorteios, né? Inclusive um ganhou 2 vezes, né? Então a gente diz que o raio não cai 2 vezes num lugar só. Nesse caso caiu. É um grande amigo meu, que é o Roberto, quero mandar um grande abraço para você. E teve vários clientes que receberam sorteio já. Maravilha. Luciano, a partir de que idade que a pessoa pode contratar um seguro? Ou, enfim, ter uma idade mínima, máxima, ou a partir daí alguém pode fazer isso por ela? Eu quero que você explique um pouco, por favor, sobre isso. Quando falamos em seguro, Luiz Henrique, no caso do plano de previdência VGBL, ele também é um seguro de vida. Tá? Em geral, né? Então, no caso de uma previdência privada, ele pode fazer desde que nasce. Né? Tendo um CPF, você já pode fazer um plano de previdência privada para o seu filho, ou para o seu neto. Tá? No caso do seguro de vida, especificamente falando, esse não, você tem um limite mínimo, né, de contratação, que é de 14 anos. Nós não podemos fazer seguro de vida, né, para menores de 14 anos aqui no Brasil.
Maravilha. Receber o seguro, a partir de que idade? Existe um limite mínimo, máximo, que ele pode receber? Um exemplo, o pai fez, né, para ele, ou ele ia receber de alguém da família. Existe algum limite mínimo e máximo de idade? Não. No caso do recebimento, vamos imaginar que eu faça um seguro de vida para o meu filho, né, e eu venha a falecer. Então, eu nomeei um beneficiário, que vamos colocar no caso, o meu filho de 7 anos. Então, meu filho receberá essa quantia na conta dele. Isso independe, né, da idade da pessoa. A seguradora vai obedecer que a pessoa que eu, em vida, estipulei que fosse o beneficiário. Beleza, maravilha. Luciano, sobre o sinistro, o que é o sinistro? Bom, o sinistro é um evento, né? Um evento, no caso de um acidente. As pessoas elas acabam comentando muito, a gente ouve, a pessoa bateu o carro, a pessoa, aconteceu alguma coisa, tem que acionar o sinistro, tem que fazer o sinistro. Então, o que seria esse sinistro, então, por favor? Né? O sinistro, Henrique, vamos colocar que seria o evento gerador daquele acidente, vamos imaginar assim. No caso de um carro, é um acidente, a batida de um carro. No caso de vida, o cidadão quebrou um pé, ou sofreu uma invalidez, ou veio a óbito. Então, esse é o sinistro. Muitas vezes, alguns planos são reajustados pela sinistralidade de um grupo, né? Como, por exemplo, alguns planos de saúde. Então, se o grupo no qual aquela pessoa faz parte teve um uso muito grande, ou seja, a sinistralidade foi muito grande, vai ter uma elevação maior no valor do seu plano. Tá? Dentro dos seguros também é feito esse cálculo, através de uma tabela atuarial também. Tá? Então, tudo isso envolvido, por isso que a gente fala no momento de um sinistro. Esse é o sinistro. Bacana. Luciano, a gente está indo para o intervalo, mas a gente sempre gosta de deixar aqui uma pergunta no ar e uma citação. A gente está no mês de novembro, então a gente quer falar do Novembro Azul. Né? A gente sabe que a Mongeral, assim como outras seguradoras, assim como você, né, ela participa bastante, né, de alguns movimentos, e a gente quer que você fale sobre o Novembro Azul. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre como ter mais qualidade de vida e saúde. Para isso estamos aqui com o nosso amigo, empresário, especialista em seguros de previdência privada, Luciano Tani. Luciano, a gente falou antes do intervalo sobre o Novembro Azul. A gente sabe que todos estão trabalhando, todos que trabalham com saúde, prevenção, qualidade de vida, inclusive o Biomédico Saúde, ele fala sobre o Novembro Azul, principalmente na área preventiva. Quero que você fale de que forma você está trabalhando, se existe algum alerta especial ao Novembro Azul, por favor. Cara, muito legal falar sobre Novembro Azul. Né? Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul é uma campanha nacional de uma abrangência extraordinária, onde várias... o Brasil realmente abraçou essas duas campanhas, né? No intuito de conscientização
sobre uma prevenção do câncer de próstata e no câncer de mama, no caso do Outubro Rosa. O que eu tenho a dizer é que as pessoas falam sobre prevenção, exames antecipados, né, ou exames anuais, uma alimentação mais saudável, falam também sobre uma prática de esportes, mas a pergunta que eu faço é, e a prevenção financeira disso? Se você tivesse hoje um diagnóstico de uma doença grave, como o câncer, por exemplo, né, como que seria a sua reação? Pela nossa experiência, Luiz Henrique, o baque emocional de uma doença grave, ele é potencializado por uma eventual dificuldade financeira. E pela nossa experiência também, e até partindo de alguns dados aqui do Serasa aqui no Brasil, 62% dos brasileiros têm algum tipo de dívida, não é isso? Então dá para entender que a grande maioria das pessoas não está nem um pouco preparada para o diagnóstico de uma doença como essa. Exato. E menos de 30% da população brasileira tem plano de saúde, ou seja, essa pessoa está totalmente desprotegida, né, contando aí com o nosso sistema público de saúde. Tá? Então, quando nós falamos de Novembro Azul, para nós que trabalhamos com proteção financeira, Luiz Henrique, existem seguros dentro da nossa carteira que são de uma indenização, o cidadão recebe uma quantia em dinheiro na sua conta em caso de um diagnóstico de uma doença grave. Certo. É isso que nós chamamos de prevenção financeira em caso de uma doença grave. É uma atenção especial. Maravilha. Exatamente. Dentro de tudo isso. E você sabe que nós tivemos agora, acabei de sair com uma palestra com o professor Helvas, que se estiver me ouvindo, eu quero mandar um grande abraço para você, a sua apresentação foi de grande valia para mim, e ele teve um sinistro, né? Acabamos de falar de sinistro, ele teve uma doença, e que foi um câncer, e que ele superou esse câncer. Mas ele fez uma pergunta, onde estava você que não me abordou? Onde estava você que não mostrou para mim sobre isso, né? Senão, antes de eu ter essa doença? Onde você estava? Então, eu quero falar para vocês, né? Busque um profissional habilitado para isso e converse sobre esse assunto com essa pessoa. Maravilha. Luciano, final do ano chegando, né? É novembro ainda, mas as pessoas, hoje as árvores de Natal são de rodinha, né? A gente tira e coloca. A pessoa vai passear, a pessoa se preparou para aquela viagem, ela se preparou para visitar aquela família, ou seja na praia, enfim. Aí você vai observar, além dela viajar e estar em trânsito, né? Ela ainda vai deixar a casa sozinha. Junto com isso, ela tem o risco, porque não é porque a pessoa está viajando, com todo respeito, e aqui ninguém está traindo nada, mas a gente fala muito em prevenção, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um mestrado em saúde coletiva, em saúde pública, e a gente fala muito em prevenção, e a pessoa vai viajar, ela não tem nenhum seguro de nada, muito menos, quiçá, um seguro de vida, né? Eu queria que você falasse sobre isso um pouco, né? Você que trabalha tanto com essas palestras, com essas pessoas, o que você quer dizer para essas pessoas que vão viajar, em especial, e não tem nenhum seguro de vida? Bom, primeiro que eu tenho que dizer para vocês é que, final do ano chegando, né, o risco aumenta exponencialmente. Porque quando você pega uma estrada, não é só você que cuida da direção, você tem que se preocupar também com os outros. Então, o risco realmente aumenta exponencialmente. Então, tenha uma proteção. Né? Realmente, literalmente, tenha uma proteção. Não sai, assim como você não sai da sua casa sem um seguro de um veículo, não sai de sua casa sem um seguro de si. Olha que interessante, Luiz Henrique. Quando o cidadão bate um carro, vamos imaginar que o seu filho bateu o seu carro. Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira pergunta que você faz quando ele fala, pai, bati meu carro? Qual que é? Tem seguro. A primeira. Às vezes você pergunta se a pessoa está bem, né? Eu diria que e aí, na foi tudo grande bem, maioria das machucou alguma pessoa, aí depois você pergunta se tem seguro, realmente. Na grande maioria das vezes, aliás, em todas as vezes, eu vou até arriscar todas as vezes, você está bem? A partir desse momento, não estou bem, então tá bom, aí eu fico tranquilo porque eu tenho o seguro do meu carro. Né? Então, Luiz Henrique, é importante, inclusive foi esse um dos motivos que eu optei, isso foi uma opção, de não trabalhar com seguro de coisas, e sim trabalhar com pessoas, que para mim faz todo sentido essa proteção pessoal. Tá? Foi uma das escolhas mais acertadas que eu fiz na minha vida, né? Foi optar, não por seguro de coisas, que eu acho importante, mas eu deixo para meus colegas especialistas nisso. Eu optei por seguro de pessoas. E você me falou... Luciano, só cortando, mas então, e que você complemente junto com isso, então você considera que existe lucidez maior, que não existe lucidez maior que ter um seguro de vida? Na verdade, eu questiono o fato de uma pessoa, ele dar uma prioridade
no seguro das coisas e deixar o seguro de pessoas em último caso. Eu acho que existe uma inversão muito grande de valores. Né? E isso, eu já ouvi muito falar que no Brasil não tem uma cultura de um seguro. Inclusive, isso acho que eu já tenho falado anteriormente. Hoje eu vejo que não. Não é que não existe a cultura de um seguro de vida no Brasil. O que existe é a falta de um profissional que lhe aborde e que tenha a oportunidade de conversar com você sobre isso. Eu posso garantir para vocês que numa consultoria nossa, ou de qualquer um da nossa equipe, nunca vocês terão, ou que tenham tido já uma consultoria como nós fazemos. É uma abordagem realmente diferenciada, onde eu levo em consideração vários fatores. Então, sim, Luiz Henrique, é algo muito diferenciado. Agora, voltando incrementando aquela pergunta que você fez lá atrás, existem alguns seguros, Luiz Henrique, que dão, inclusive, cobertura em caso de um chaveiro, né, de uma quebra de vidros, né, de um vidraceiro, várias outras coberturas opcionais que a pessoa pode viajar tranquila. Bacana. Né? Então, assim, complementando aí a sua pergunta que você fez lá atrás. Vai muito depois de acordo com a consultoria feita, né? Exatamente. O seguro de vida, ele proporciona uma garantia de estabilidade. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem lá seus 45 anos e tem uma expectativa de vida de 80, 90. Em um dado momento, ela sofre um acidente ou tem uma perda dentro da família. O seguro de vida, ele pode proporcionar essa garantia da estabilidade da vida da pessoa, num padrão razoável que ela já tinha de vida. Luiz Henrique, aí é o seguinte, existem alguns seguros que garantem certamente estabilidade financeira, né, que é o caso daqueles seguros de proteção de renda ou lucros cessantes. Porém, para essas coberturas, Luiz Henrique, a grande maioria deles, aos 70 anos, essa cobertura é cancelada. Tá? A grande maioria deles, aos 70 anos, alguns 65, outros estendem um pouquinho mais, mas normalmente aos 70, 75 anos essa cobertura é cancelada. Tá? Exatamente porque a probabilidade de um acidente, quando uma pessoa desce, ela aumenta exponencialmente. Tá? Então, existem alguns seguros também que são renovação anual. Ou seja, a seguradora pode, mediante um comunicado prévio, informar o seu segurado que não existe mais um interesse na continuidade desse seguro. Tá? E existem alguns seguros que são vitalícios, sem renovação. Que, na minha opinião, são os que eu sugiro para a população brasileira. Mas, infelizmente, pouquíssimas seguradoras, dá para contar no dedo de uma mão, são aquelas que trabalham com seguros de vida vitalícios sem renovação. Tá? Então, questione também isso ao profissional que for atender você. Escuta, essa minha cobertura, essa minha pólice, ele é temporária ou de renovação anual ou é uma cobertura vitalícia? Opte sempre por coberturas de seguro de vida vitalícios. Bacana. A gente chegou ao final do nosso programa, né? Agradeço mais uma vez a presença. Teremos aí mais N perguntas, né, sobre a questão de seguro, sempre muito interessante, sempre muitas dúvidas, né? Algumas você já resolveu, eles perguntam de uma outra forma, mas já fica aqui o convite para o nosso próximo programa, mas eu quero que você deixe uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, por favor, e mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite do meu grande amigo Luiz Henrique de Moura. Gente que tá às ordens. É uma oportunidade ímpar de estar falando para vocês da importância de uma proteção. Como eu sempre falo, uma proteção financeira, ela não garante só a sobrevivência de uma família. Ela garante uma sobrevivência e prosperidade de uma geração inteira. Então, para você aí, que tem hoje uma pólice de seguro, que tem hoje uma proteção, mais uma vez, meus parabéns a você. Você faz parte de um grupo seleto de brasileiros que se preocupam com a sua família e com você mesmo. E para você que ainda não tem, e que talvez tenha sido sensibilizado por essa apresentação ou por essa entrevista, peço que entre em contato, agende uma consultoria conosco e vamos com o maior prazer do mundo para atender você. Tá bom? Um grande abraço e vamos até o próximo convite. Não, Luiz Henrique? Com certeza. Obrigado, Luciano, pessoal. mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Quero deixar aqui um depoimento. As pessoas que o assistem, elas sempre elogiam bastante, principalmente pela questão da orientação. Então, elas vão com um olhar, às vezes para receber alguma informação e saem de lá maravilhadas. Tive 2 amigos, né, de Ourinhos que tiveram com você e que relataram isso. Então, fica aqui o meu abraço ao meu amigo Rodrigo Teles e também ao meu amigo Alexandre, que é fisioterapeuta na cidade de Ourinhos, e que ficaram bastante maravilhados, né? Tive, inclusive, uma aluna que trabalha na Hyundai, o nome dela é Camila, e ela também achou assim, muito ilustrativo
ela tem uma idade ela é bastante nova, né? Faz o curso de biomedicina em Assis, tem 22 anos e está decidida a fazer um seguro de vida. Ela falou que se ela puder deixar a herança quando ela não tem filhos, mas ela quer deixar isso para o filho dela, então quero aqui deixar o depoimento, né, e dizer que realmente esse trabalho que você realiza é um trabalho muito importante. E mais uma vez, obrigado pela amizade, pela presença, pela participação. Muito obrigado aí. E a vocês aí, meus clientes e amigos, um grande abraço. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando aqui do nosso e-mail, do nosso portal, onde você pode assistir esse programa, todos os outros programas. Essa semana tivemos um programa de 2015, uma pergunta, então isso mostra que o nosso programa está sendo sempre muito bem assistido e ajudando muito as pessoas. A você, lembre-se, praticando qualidade de vida, Biomédico Saúde, uma boa vida a todos. Um abraço.